Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para de falar sobre o Flamengo e os impactos da decisão rubro-negra de recorrer à justiça bloqueando judicialmente as cotas de TV dos times que integram a Libra. Bora voltar do começo para você entender toda essa história. Os clubes de futebol no Brasil se dividiram em dois grupos, na Libra e na LFU, em relação à comercialização dos direitos de transmissão. Pois bem, o Flamengo, na época dirigido por Rodolfo Landim, aceitou uma redução de mais ou menos 100 milhões de reais em sua receita com TV. O modelo de divisão foi diferente. Já o sucessor do Landim, o BAP, é radicalmente contrário a essa atual situação e conseguiu nessa semana um bloqueio judicial, que no primeiro momento causou um impacto de 77 milhões de reais. A verba prometida aos clubes no mês de setembro não será depositada, ela vai ser depositada em juízo. Se esse bloqueio prosseguir, esse impacto da decisão judicial pode alcançar até 230 milhões de reais, prejudicando a São Paulo, Palmeiras, Santos, Bahia, Grêmio, Vitória, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino, outros clubes que dependem dessa grana. E a Libra está muito incomodada com a decisão do Flamengo, com o fato de o BAP não ter aceitado uma mudança que havia sido assinada pelo antecessor dele. A percepção da Libra é de que o Flamengo tenta asfixiar financeiramente os demais integrantes do bloco para que eles acabem engolindo uma nova divisão, especialmente em relação aos 30% dos direitos de transmissão da audiência. Vale a lembrança de que 40% são divididos de maneira igual, 30% pela audiência e mais 30% pela classificação final. O Flamengo tenta alterar essa questão para ficar com mais dinheiro, fazendo com que os outros times tenham menos grana. Para a gente começar, Bruno, queria que você falasse sobre essa ação, né, que foi movida pelo Flamengo contra a Libra, né, e o que isso pode impactar, de fato, nesse desenrolar, né, dessa intenção do futebol brasileiro ter a sua liga, né, uma liga que seja igualitária, né, o mais igualitária possível. Então, os efeitos dessa ação e como o Atlético encarou essa postura do Flamengo. Eu vejo essa ação do Flamengo como uma tristeza para o futebol brasileiro, né? No momento que todos estão lutando, todos nós, né, da Libra, do qual o Flamengo faz parte, do qual a diretoria anterior assinou todos os acordos, os compromissos com a Libra, e por uma questão explicitamente ou unicamente política, questiona o seu próprio grupo do qual faz parte, né? Então, assim, todos nós muito empenhados, muito unidos. A Libra é uma entidade unida de todos os clubes, exceto agora, né? Já vinha, né, ao longo do ano com bastante desgaste com essa nova diretoria, especificamente o novo presidente, trazendo muita fricção para o grupo. E no momento onde que a gente está lutando para o bem do futebol brasileiro, discutindo fair play, discutindo formação de liga, ele faz um movimento muito infeliz e de afronta a todos os clubes, né, trazendo um prejuízo incalculável para todos os clubes participantes, sem nunca propor nenhuma ação que de fato pudesse resolver o que o Flamengo questionasse. Então, é extremamente desapontante, para não dizer outros adjetivos, mas o Atlético vê com muita insatisfação tudo que o Flamengo, a maneira como o Flamengo vem. O Flamengo, assim, o presidente vem se portando, né? E o Flamengo, pelo menos nesse primeiro momento, teve sucesso com essa liminar, né? Então, qual é a solução, né? Você está falando da união entre os clubes. Existe. Assim, o Flamengo entrou com uma liminar, pedindo o bloqueio, o depósito judicial da parte de audiência. Ele perdeu em primeira instância e conseguiu isso no tribunal, mas a Libra vem em conjunto com todos os jurídicos de todos os clubes, assim como 2 novos escritórios que estão sendo contratados para poder já tratar do assunto, e vai combater com todas as forças possíveis essa infeliz ação do Flamengo.
Bruno, eu queria que você falasse um pouco para a gente assim, dos desdobramentos para o futuro disso. Sempre que a gente conversava com representantes tanto da Libra quanto do outro lado da Liga Forte União, a gente via um sentimento caminhando ali para algum tipo de harmonia, né? Então, assim, eram pontos discutidos, são pontos muito complexos para você estabelecer ali um memorando, né, que estava sendo elaborado e tudo mais. O que você vê como desdobramento para o futuro essa ação do Flamengo? Você acha que isso prejudica em quanto o andamento de uma possível liga no Brasil? A minha visão é um pouquinho diferente, assim, sabe? Eu acho que num curto prazo prejudica, tumultua, mas eu acho que essa ação vai acabar levando a uma maior união de todos os demais clubes. Sinceramente, acredito que esse possa ser um caminho, tá? Então, eu acho que esse tiro pode sair pela culatra. Bora te explicar agora por que Bernardo está irritado e chateado com o Cuca. Ele deixou isso bem claro depois de marcar o gol da classificação do Galo contra o Bolívar na última terça-feira de cabeça. Ele fez 1-0 para o Atlético e o Galo está na semifinal da Sul-Americana. Na entrevista coletiva, o Bernardo deixou bem claro que não tinha nenhum diálogo com o técnico, com o então técnico, né? O Cuca já foi demitido e o Sampaoli assumiu seu lugar. Disse, inclusive, que o Sampaoli dá muito mais oportunidade para que ele converse e explique as posições onde prefere jogar. O Bernardo ainda disse que o Cuca tentou a todo custo tirá-lo do clube e foi entender o que ele quis dizer com essa declaração. E consultei uma pessoa muito próxima ao Bernardo. A resposta que eu obtive, abre aspas, o Cuca foi muito mal com o Bernardo. Primeiro porque nunca apostou de verdade nele, apesar de o conhecer há bastante tempo. Depois, a gente descobriu que o Cuca saiu ligando para oferecê-lo para o Botafogo, para o Vasco da Gama e para o Santos, disse essa pessoa próxima ao Bernardo. Antes de gravar o vídeo, obviamente, conversei com o Cuca para saber se ele queria se posicionar. Ele disse que não vê motivo para irritação do Bernardo, que sempre o tratou super bem, relação cordial, mas que a decisão de não escalá-lo com mais frequência tinha muito a ver com o desempenho no campo. O Cuca justifica que escalou, enquanto foi técnico do Galo, aqueles que jogavam mais bola, especialmente nos treinos. Bom, pessoal, eu acho o seguinte, primeiro essa questão de oferecer o Bernard ou qualquer outro jogador para outros clubes, eu acho isso normal no futebol. O treinador liga, conversa com outros, eles conversam entre si e fala, cara, ó, eu não estou aqui interessado, não vou utilizar tal jogador. Eu vi que vocês estão aí procurando um meia, vocês estão procurando, sei lá, um lateral, um zagueiro. Eu tenho um aqui parado, não vai jogar, você se interessa? Eu libero tranquilamente aí para você utilizar esse jogador. Eu acho isso normal, tá? Eu entendo a chateação do Bernard, ainda mais com o Cuca, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que isso aí no futebol é algo comum e que bom que o destino fez com que o Bernard pudesse entrar em uma partida decisiva e ser decisivo, ser importante aí e ajudar o Atlético nessa classificação. Sempre falei aqui, acredito ainda no Bernard e que bom que um ídolo nos ajudou nesse momento aí difícil. Mas eu vejo tudo isso como, sinceramente, normal. O jogador fica chateado mesmo, também é normal, mas eu vejo isso com naturalidade. Quero saber a sua opinião sobre isso. O Galo não embalou na temporada. Primeiro, o que você espera a partir de agora desse Galo com o Sampaoli? Você acha que muda alguma coisa, ou que pode vir a mudar alguma coisa? Alguns indícios positivos que possa acontecer algo? E o que você espera desse Galo e Mirassol, que é um jogo com um contorno muito importante para a sequência da temporada do Galo. Lembrando, o Pedro disse, terça-feira tem Galo e Juventude também na Arena. E sem contar que é um adversário muito chato de se enfrentar longe dos seus domínios. Só perdeu 3 na temporada. Só para se ter uma ideia, ele vendeu caro uma derrota para o Flamengo no Maracanã e ele estava perdendo de 3-0 para o Botafogo, empatou de 3-3 e quase ganhou o jogo, em pleno Engenhão. Então não é um adversário fácil, ele é G4, não é à toa do Campeonato Brasileiro, um belíssimo trabalho feito pelo Rafael Guanais. Agora, eu acredito que o jogo contra o Bolívar, ele mostrou ao técnico Sampaoli que ele vai ter que fazer algumas mudanças, inclusive deixando o medalhão no banco de reservas. Eu não me assustaria se o Vitor Hugo continuasse como titular e o Alonso no banco. A nossa aposta é o Vitor Hugo jogar, porém com o Alonso. Eu não me assustaria se chegar agora. Pode ser pela perda do Alexander.
E aí você dando uma reforçada maior no Atlético, até em termos de marcação, porque o Alonso já jogou de volante em alguns jogos, né? Quando o Atlético tem a bola, ele sai para ser volante. Pode até ser, porque perdeu o Alexander e o Fausto Vera continua sendo o Fausto Vera. Não mudou nada, não acrescenta nada, não evoluiu nada. Agora, lá na frente, como o ataque do Atlético é um ataque cardíaco, que não faz gol em ninguém, eu não duvido do Sampaoli mexer, porque esse é o grande calcanhar de Aquiles do Atlético e é onde o Sampaoli está mexendo mais. Porque me parece, nesse momento, satisfeito com o sistema defensivo, o meio-campo, ele está potencializando o Scarpa está jogando muito e potencializando o Scarpa, ele gosta desse tipo de jogador, né? O canhoto para o argentino é surdo, né? A canhota é surdo, então ele gosta desse tipo de jogador surdo, que é o cara que arma jogadas, é o cara canhoto, mas o problema está lá na frente. Então, assim, o Atlético não mostrou evolução ofensiva contra o Bolívar. Ele havia reclamado no jogo passado contra o Botafogo. E agora contra o Bolívar o Atlético não conseguiu evoluir. Ele vai mexer até encontrar. Então, se tiver que colocar medalhão no banco, já colocou o Rony no banco, se quiser, vai colocar o Hulk no banco, vai mexer até ele encontrar, porque ele perdeu o Coelho também, né? A fase tá tão ruim que você perde o Coelho e o Alexander, né? Ê, Galo. E teve uns minutinhos de Biel aí, né? Biel fez uma fumacinha no final do jogo. Pois ali, né? Pode ser Biel. Não sei se é um recorte, assim, espetacular, mas apareceu ali, né? Porque a gente também não vê como é que tá o treino, né? Sim. A gente não assiste treino mais, então a gente só fica com um recorde do jogo, né? Agora, há alguns indicativos, nessa história de ataque aí. O Júnior Santos e Dudu sequer pisam no gramado com o Sampaoli. Então, assim, pode ser um indicativo de como tá sendo o dia a dia também, né? Se não tiver intensidade, se não entregar com o Sampaoli, você esquece. Você pode esquecer. Porque o atacante, principalmente no esquema dele, tem que se matar. Porque é um treinador que exige recomposição. Por que o Coelho estava tão bem com ele? Justamente por isso. Então, assim, ele vai mexer nesse ataque do Atlético até ele encontrar uma solução neste momento, porque, assim, às vezes o torcedor não entende. O Sampaoli está tendo que consertar o avião em pleno voo. Ele não tem tempo de treinar um esquema tático para encaixar o Hulk no esquema dele, ou para encaixar o Rony no esquema dele, ou para colocar um jogador caindo pelo... Ele não tem isso. Ele não está conseguindo isso por falta de tempo. Então ele vai procurar uma solução, nem que seja uma gambiarra, vamos utilizar essa linguagem, para este momento. Depois ele vai tentar organizar melhor o time. Mas ele precisa, e ele está certo, ele precisa fazer gols. Porque quando o Atlético não consegue marcar gols, é a mesma coisa que chutar uma bola na parede, né? O time adversário vem todo em cima do seu sistema defensivo. Se você faz um gol, você acaba desestabilizando o time adversário. Inclusive foi assim contra o Bolívar. Depois do jogo, os caras, alguns perderam a cabeça e tudo mais. Então, assim, eu acho que ele vai mexer nesse ataque do Atlético até encontrar. Não se assuste se for Bernard e Biel, se for Júnior Santos e Biel, se for João Marcelo e Biel, se for Isaac e Biel, ele vai mexer até encontrar uma solução. Fala pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal para quem não é inscrito, tá? Ativar o sininho de notificações, compartilhar o vídeo quem puder e deixar aquele like, ajuda demais o canal. Tamo junto, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!